Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada estarmos aqui para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus. É um meio de nos encontrarmos, de nos conectarmos e de nos alimentarmos com as vibrações e, sobretudo, com os ensinamentos do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada ao término do nosso estudo pelos guias espirituais. Então, sintam-se todos abraçados fraternalmente e estejamos certos de que esse momento é um momento grandioso para nossas vidas, para as nossas famílias. O Espírito, Joana de Ângeles, nos diz: quando você menos esperar, Ele, ou seja, Jesus, já estará dentro do seu coração, como convidado de honra para guiar seus passos na direção da luz, da felicidade, sem mescla que você tanto deseja. Palavras da nossa querida, a nossa Joana de Ângeles, que através da psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, tem nos presenteado com tantas mensagens. Então, meus amigos, vamos dar início, com a leitura da semana, que continua sendo do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a 20. A marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Palavras de Jesus, registro de Lucas, no capítulo 13, versículo 33. Emmanuel, então, comenta essas palavras do Cristo. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acredito muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isto. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela
tornaremos a renascer. Então, aqui Emmanuel apresenta o seu comentário sobre o que Jesus nos diz, né? Que é necessário caminhar sempre. Então, esse caminhar é o caminhar pela nossa reforma íntima, pela aquisição dos valores espirituais. Esse caminhar, esse crescimento, não é do ponto de vista terreno. As conquistas materiais, né? As fortunas que muitas vezes desejamos porque priorizamos em nossa vida. Ninguém quer dizer que a conquista de bens materiais é algo danoso, não. Mas é dar prioridade a esse crescimento material em detrimento do nosso crescimento espiritual. São ensinamentos que nos dizem que as situações adversas, as dificuldades, elas servem para nos fortalecer, nos impulsionando ao crescimento espiritual, nos impulsionando à transformação moral. Não desanimar, não se entregar ao desalento. Então, meus amigos, após a leitura, vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossas mentes, nossos corações ao alto, para que os guias espirituais se aproximem. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, buscando o nosso entendimento sobre os vossos ensinamentos, desejosos de levar o Evangelho para as nossas vidas, na nossa busca incessante pela fé, pela esperança, pela força que nos são necessárias no nosso caminhar terreno. Fica conosco Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o Evangelho nessa nova fase, nessa nova etapa, a partir do Sermão da Montanha. Hoje, as palavras de Jesus nos dizem, conforme o registro de Mateus. Ele nos diz, em seu capítulo 5, versículo 13. Prosseguindo com a pregação do Sermão da Montanha, Jesus disse, dirigindo-se aos seus discípulos, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Bem, meus amigos, nós sabemos que o sal, ele é de grande utilidade na culinária, né? Porque dá o sabor aos alimentos, além de ter também a função de preservar, evitando que o alimento se estrague. Mas Jesus deixa claro que esse sal, ele não pode ser insípido, ou seja, ter perdido a sua utilidade, o seu sabor, porque ele vai servir de nada. Nós não temos muita familiaridade com essa observação, porque hoje nós já recebemos em nossa casa, em nossa mesa, o sal devidamente preparado. Mas naquela época, o sal ele era retirado do Mar Morto. E haviam, assim, pântanos, haviam lagoas, né? Onde o sal, ele se misturava com o cálcio. E assim adquiria um gosto, um sabor alcalino e não servia para ser utilizado. Era realmente jogado fora, como disse Jesus, só serviria para que as pessoas passassem por cima. Naquela época havia muitos fariseus
que se orgulhavam da sua condição pela religiosidade e pelo legalismo, né? Eles se sentiam assim orgulhosos porque conheciam as leis, tanto as leis da religião como as leis civis, né? Mas nada disso tinha a ver, na maioria das vezes, com a doutrina divina, né? Os ensinamentos divinos. Era como se eles tivessem se misturado a outros conceitos, a outras ideias, e se teriam tornado o sabor e sem serventia. Mas o que quer dizer Jesus quando diz que os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que tinham já o conhecimento do seu evangelho, o que é que ele queria dizer quando diz que vós sois o sal da terra? Nós podemos, a primeiro modo, deduzir que Jesus estava querendo significar que todos os seus discípulos, os seus seguidores no mundo devem ser fatores de alegria espiritual e de preservação moral. Alegria espiritual e preservação moral. Então, nós analisando, prosseguindo assim numa reflexão, trazendo inclusive reflexões de outros irmãos nossos, estudiosos, o sal, ele para ter a sua função exercida, suas propriedades, é necessário que ele seja misturado aos outros alimentos, penetrando nos alimentos para ter o seu efeito produzido. É assim também com relação aos seguidores de Jesus. É necessário o contato pessoal pela convivência com aqueles que desejamos ajudar, que desejamos beneficiar com os ensinamentos de Jesus. Porque é necessário transmitir os princípios salutares e salvadores que a mensagem do Cristo traz a todos nós. Como temos o dever, primeiro, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, é necessário que a gente vá se juntar àqueles que precisam de nós, auxiliando-os, esclarecendo-os, consolando-os e servindo-os na medida do possível, das nossas condições, das nossas possibilidades, porque por intermédio de nós é necessário que tenhamos aquele fervor, tenhamos aquele testemunho, porque através da nossa ação, da nossa convivência, nós vamos transmitir, fazer com que eles sintam a presença divina em seus corações. Muitas vezes, a religiosidade severa, né, o excesso de religiosidade, nos leva a um afastamento das pessoas, como querendo não entrar em contato com as pessoas, porque achando que há muita coisa perniciosa, há muita coisa indevida e sequer um afastamento, guardando para si esses ensinamentos. E, no entanto, Jesus diz, vós sois o sal da terra. É necessário que, a partir do conhecimento dos ensinamentos de Cristo, nós possamos dar sabor, sentido, significado, não só à nossa vida, mas ao nosso semelhante. Nós podemos achar que não temos condições de assim agir. Temos pouco conhecimento, somos tão imperfeitos, mas não. No convívio com as pessoas, né, na convivência, nós estamos partilhando experiências, partilhando ensinamentos. Isso vai propiciar o quê?
ao nosso esclarecimento, o nosso amadurecimento. Podemos errar aqui ou ali, mas vamos amadurecendo, vamos crescendo, contanto que estejamos sempre nessa convivência, no contato com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que precisam da nossa orientação, que precisam da nossa presença, da nossa colaboração, da nossa ajuda. Quantas vezes uma palavra com base no ensinamento de Jesus fortalece o outro que estava desanimado, que estava no desalento, fazendo questionamentos com relação até ao próprio Deus. Depois de uma conversa, depois de uma reflexão, a pessoa se fortalece. Chegar ao outro e dizer: você é filho de Deus como todos nós. Irmão de Jesus, que veio nos trazer a sua mensagem para que todos nós tivéssemos vida plena. Não vida plena de bens materiais, mas de virtudes. Todos nós somos o sal da terra, podemos contribuir, colaborar uns com os outros. Por mais pequenino que nos sintamos, por mais imperfeitos que realmente todos nós somos, mas temos essa possibilidade. Iremos assim nos fortalecer uns com os outros. O sal misturado aos alimentos para dar o sabor necessário. Mas lembremos que o sal em demasia pode estragar o alimento e ficar até insuportável, ninguém conseguir ingeri-lo. Isso nos faz refletir que em todos os momentos a nossa ação, a nossa palavra também deve não exceder, não levar essa mensagem, as palavras com puritanismo, com excesso de religiosidade, tornando assim a vida espiritual sombria, enfadonha e até detestável. Porque os prazeres honestos e a gloriosa liberdade de espírito são indispensáveis em nosso caminho, em nosso desenvolvimento espiritual, né? Vai desenvolver as nossas faculdades e assim nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo. A mensagem do Cristo é uma mensagem de vida eterna. E ele passou por aqui na convivência uns com os outros. Ele não foi seletivo. Ele convivia com todos, porque sabia plenamente que são todos imperfeitos, necessitados de uma libertação, necessitados de libertar-se de muitas viciações, libertar-se das imperfeições, não é? Porque são as nossas imperfeições que nos conduzem a errar. Mas Jesus vem com sua mensagem e diz: a imperfeição pode ser vencida. As sombras podem ser vencidas. E cada um deve, assim, buscar este crescimento espiritual, este crescimento moral, desenvolver as virtudes, procurar cada dia desenvolver uma virtude. Bem, hoje eu vou eleger a virtude mais difícil para mim, a paciência. E eu creio que seja difícil para todos nós. Os desafios da paciência que chegam no cotidiano, dentro de casa, na rua, no trânsito, no ambiente de trabalho. Não é mesmo? A paciência para ouvir o outro, colocar a nossa audição à disposição do outro, para que ele se expresse, para que ele converse, até muitas vezes
coisas que não dizem muito, não tem muito sentido, mas é um irmão que está precisando ser ouvido, está precisando da nossa palavra, do nosso esclarecimento, e a gente nem sempre tem essa paciência, né? Paciência com os outros. Então, eleger a cada dia ou a cada semana uma virtude para viver, para vivenciar, para que nos tornemos assim o sal da terra, levando o sentido, o significado da vida aos nossos irmãos. E certamente iremos também receber dos outros essa mesma ajuda, essa mesma colaboração. Então, meus irmãos, essas são as reflexões de hoje em torno do tema das palavras de Jesus: vós sois o sal da terra. E agora chegou o momento das nossas vibrações, que significa emitir um pensamento no desejo de ajudar alguém. Pensamento de fé, de esperança, de amor, de saúde. Passamos agora as nossas rogativas. Rogamos a Deus, nosso Pai Criador, pela paz entre as nações, para que haja paz nos corações de cada um, nos corações de todos aqueles que se encontram principalmente no desalento, porque existem muitas guerras interiores, muitas guerras entre os grupos, entre as nações. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita, nos seus postulados kardecianos e no Evangelho do Cristo. Rogamos pelo entendimento, pelo perdão e concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco, pela recuperação da saúde de familiares, parentes, amigos, todos aqueles que estejam enfermos, muitos dos quais sem possibilidade de cura na presente encarnação. Rogamos pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue a todos os corações, fortalecendo, renovando as forças e energias de cada um. Agora vamos fazer um silêncio para que cada um apresente as suas rogativas a Deus. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado, Senhor, seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma feliz semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.